Alô, bom dia, estamos de volta nesta segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2024. Sejam todos bem-vindos. Então, meus amigos, na semana passada ouvimos inúmeras vezes que Bolsonaro queria reunir uma multidão em São Paulo para tirar uma fotografia, uma foto, para um clique. Pois bem, a foto foi tirada e, acreditem, rodou o mundo. Eu acompanho portais internacionais há muito tempo aqui no YouTube. Esse canal é dedicado, afinal de contas, à geopolítica. E eu raramente vejo notícias brasileiras em portais internacionais. Vocês sabem disso. O Brasil não desperta, digamos assim, muito interesse. Quase nunca é notícia. Mas dessa vez, a foto de Bolsonaro virou notícia em incontáveis sites de notícia. Aliás, eu até perdi a conta aqui, mas separei 3 que são simbolicamente bastante importantes. Como, por exemplo, o Jerusalém Post, ele deu essa notícia. O ex-presidente do Brasil é visto agitando a bandeira de Israel enquanto centenas de milhares se reúnem em apoio. Vou ler só um pedacinho da matéria. A manifestação foi realizada em apoio a Bolsonaro à luz das investigações contra ele por supostamente planejar um golpe após negar os resultados eleitorais. Os participantes dos comícios podiam ser vistos carregando faixas em São Paulo, pedindo desculpas pelas declarações antissemitas do atual presidente Lula sobre o Holocausto há alguns dias. As placas diziam: os brasileiros querem dizer ao povo judeu que sentimos muito. Bem, outra mídia importante de Israel, The Times of Israel, diz o seguinte: em refutação a Lula, o ex-líder do Brasil, Bolsonaro, agita a bandeira de Israel em comício em massa. O ex-presidente e muitos de seus apoiadores exibem a bandeira de Israel em rejeição à comparação do atual presidente da guerra contra o Hamas com o Holocausto. Bolsonaro está tentando mostrar que a sua base é resiliente, enquanto está sendo investigado pela Polícia Federal por suposto papel nos ataques de 8 de janeiro de 2023 a prédios do governo por seus apoiadores, por causa de sua derrota eleitoral. Ele quer que as dezenas de pessoas que ainda estão presas pelos incidentes obtenham anistia, perdão. 6 quarteirões da Avenida Paulista estavam cheios de apoiadores de Bolsonaro, diz o Times of Israel. Bem, outro importante veículo de mídia, esse da Rússia, o RT News, que, via de regra, está sempre alinhado com a esquerda latino-americana, também deu destaque. Parte da matéria diz que uma grande manifestação organizada pelo presidente Jair Bolsonaro ocorreu na cidade brasileira de São Paulo para protestar contra as acusações que o implicam em uma tentativa de golpe de Estado, informou a mídia local. O ex-presidente brasileiro chegou à manifestação carregando uma bandeira israelense, supostamente protestando contra a posição do presidente Lula da Silva, que mantém relações tensas com o Estado judeu após uma série de acusações mútuas. Aqui, claro, o RT News não diz que as acusações partiram, ou começaram por parte do Brasil, do governo brasileiro. É a forma do RT News dar a notícia, sempre pendendo para o espectro político da esquerda. Abaixo o RT cita uma frase importante dita ontem por Bolsonaro. Ele disse: tem gente que sabe o que eu diria, mas o que eu procuro é a pacificação, é apagar o passado, é encontrar uma forma de vivermos em paz, é não continuar sendo incomodado. Procuro também uma anistia para aqueles pobres infelizes que estão presos em Brasília. Não queremos que os seus filhos permaneçam órfãos de pais vivos, disse Bolsonaro numa frase realmente impactante. Bem, então isso aí, algumas mídias importantes falando sobre o que aconteceu ontem no Brasil.
E muitas outras que deram a notícia pelo viés, digamos, mais à direita, perguntam: e agora, o que acontecerá no Brasil? Bem, essa é a pergunta, não é? Se eu tivesse bola de cristal, eu responderia, mas definitivamente não é o caso. Anteriormente, o Infobae da Argentina também tinha dado com destaque, mas isso ontem, no domingo, a manifestação em São Paulo dizendo que foi gigante. Hoje, contudo, o Infobae fala da eleição, faz uma nota em destaque sobre a eleição venezuelana, dizendo que na Venezuela trata-se mais uma vez a hipótese de que é possível sair de uma ditadura do socialismo do século XXI através de eleições controladas por um sistema de crime organizado transnacional. Ao longo desse caminho, o resultado das eleições primárias da oposição democrática, com 92,5% de apoio, produziu uma candidata única, Maria Corina Machado, cuja participação às eleições não são possíveis. As ditaduras instaladas na Venezuela, Bolívia e Nicarágua e que controlam o Equador por pelo menos 10 anos não são processos nacionais. São a expansão da ditadura cubana do século XXI produzida por Hugo Chávez, que em 1999 a salvou de um ataque especial naquele período e que, com a morte oportuna do ditador venezuelano, tornou-se chefe de um sistema de crime organizado transnacional chamado socialismo do século XXI ou castrochavismo. Bem, então essas foram as principais informações da América do Sul na mídia internacional. Há também outra informação que quase gerou aí um atrito diplomático entre Brasil e Portugal, a detenção do jornalista, um jornalista português, pela Polícia Federal. Ontem, o Diário do Poder chegou a dizer que a prisão, ou a detenção, melhor dizendo, do jornalista português gerou protestos em Portugal. O jornalista português Sérgio Tavares divulgou um vídeo afirmando ter sido interrogado sobre assuntos que não lhe dizem respeito como cidadão português. Tavares, diz o Diário do Poder, ficou conhecido no Brasil após divulgar entrevista com Bolsonaro em seu canal no YouTube, com grande repercussão, e sua detenção e apreensão de passaporte é atribuída a aquele episódio. Em Lisboa, o Partido Alternativa Democrática Nacional foi o primeiro a divulgar nota de protesto sob o título Ditadura no Brasil contra o português Sérgio Tavares, na qual exige intervenção imediata da Embaixada de Portugal em Brasília após a detenção do jornalista português por motivos políticos, disse então o Partido Alternativa Democrática, em nota oficial, Alternativa Democrática Nacional. Bem, polêmicas aqui, polêmicas nos Estados Unidos. No dia 20 deste mês, Tucker Carlson fez uma entrevista que deveria ser explosiva. Não foi porque, claro, não repercutiu na grande mídia, mas aos poucos os canais alternativos vão se dando conta do teor explosivo da entrevista. Tucker Carlson entrevistou Mike Pence, que é diretor executivo da Fundação for Freedom Online. Bem, o Federalista deu destaque a essa longa entrevista, dizendo que Mike Pence explicou como uma constelação de agências federais e instituições com financiamento público, sob o pretexto de combater a desinformação, fraudou as eleições de 2020 e está agora sufocando a primeira emenda e fraudando as eleições de 2024 através de uma censura online massiva patrocinada pelo Estado. As eleições de 2020 e a pandemia Covid-19, disse Pence a Tucker Carlson, foram os dois eventos mais censurados da história da humanidade. E 2024 parece estar indo no mesmo sentido ou na mesma direção, graças ao surgimento de um complexo industrial de censura federal. A matéria diz que o problema aqui é profundo, com profundas raízes históricas que remontam ao rescaldo da Segunda Guerra Mundial,
a criação da CIA juntamente com uma série de instituições internacionais financiadas pelos Estados Unidos. Para os nossos propósitos, disse Mike Benz, basta compreender o problema nas suas duas fases mais recentes, os períodos de 1991 a 2014 e de 2014 ao presente. Então ele explica, vou dizer aqui em linhas bem resumidas, que no final do século passado, os Estados Unidos estavam interessados em liberar a internet para uso civil com a intenção de que países considerados ditaduras pelos Estados Unidos fossem influenciados pela liberdade das redes, a fim de derrubar regimes que os Estados Unidos consideravam ditaduras. De fato, as redes ganharam espaço, tomaram conta do cenário global de comunicações e, sim, muitos países acabaram se libertando de ditaduras por um curto período de tempo, ainda que seja, mas por conta da internet. Só que depois, uma vez que os Estados Unidos conseguiram uma certa hegemonia em locais que precisavam ser libertos, a internet tornou-se perigosa, principalmente quando o projeto norte-americano era usar todo o sistema de vigilância contra o próprio povo. E aí entra a segunda parte da história. Parabéns, uma vez que os Estados Unidos passaram por um processo eleitoral estranho, para dizer o mínimo, era preciso colocar todo o aparato de censura contra o povo. E aí, então, a internet passa a ser um incômodo para quem está no poder. Vale muito a pena, uma entrevista muito longa, eu volto à tarde falando um pouco mais sobre ela, porque mostra, sim, que, de fato, o processo eleitoral da Ucrânia foi quem desencadeou todo este aparato repressivo que nós estamos vendo, pelo menos lá nos Estados Unidos. Mike Benz chega a dizer o que eu já havia dito há 2 anos, quando começou a invasão russa à Ucrânia, que a OTAN irresponsavelmente deu todos os argumentos que Vladimir Putin precisava para invadir o país de Zelensky. Isso porque, segundo Mike Benz, com o que eu concordo, a OTAN trabalhou para destituir Viktor Yanukovych da presidência, um presidente legitimamente eleito alinhado com Putin, alinhado com Moscou. E o argumento que Putin precisava era exatamente esse. A OTAN não foi criada para isso. Ela não foi criada para derrubar presidentes, principalmente da Ucrânia, que fica aqui do lado. Não foi criada para derrubar presidentes alinhados com Moscou. Então estava ali o argumento que Vladimir Putin precisava para iniciar esta guerra desastrosa. Mas provavelmente os Estados Unidos também queriam que isso acontecesse, porque a partir daquele momento tudo mudou. Aliás, é bom lembrar que o dinheiro também está mudando. Quem sabe, para se implantar as CBDCs, o dinheiro que é um software, era preciso uma guerra que colocasse a economia abaixo. Isso ainda não aconteceu, mas pela forma como os Estados Unidos estão tratando a sua própria moeda, é bem possível sim que 2024 veja a derrocada do sistema financeiro global. E aí, a implantação de tokens, por exemplo, ou das CBDCs, que serão aquela forma ainda maior ou a cereja do bolo no controle do governo às populações. Você terá um dinheiro que terá relação direta com o crédito social. Você poderá gastar, sim, porque o dinheiro é seu, porém, na medida em que for bonzinho com esse sistema da besta que foi implantado ou está sendo implantado em busca do seu destino final, tomar conta de todos nós. É muito interessante, como disse, eu volto a essa matéria à tarde, se Deus quiser. Então é isso. A notícia principal do dia é que uma fotografia rodou o mundo.
Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se não gostou, deixe o seu dislike, não tem problema. E fiscalize a sua inscrição. Veja se você ainda está inscrito no canal. Eu sei que você se inscreveu no canal, mas é possível que não esteja mais inscrito. Se for esse o caso, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber todas as comunicações dos nossos vídeos. E considere também, finalmente, tornar-se membro desse canal. A membresia é muito baratinha, mas nos ajuda a continuar aqui na plataforma. Aliás, é o que mais nos ajuda a continuar aqui na plataforma. Até depois, se Deus quiser.